Beleza, então. Vou começar falando sobre métodos de datação aplicado à espeleologia, né? E, bom, para começar essa foto aí que eu escolhi, parece que não faz muito sentido, mas ao longo da apresentação eu espero que faça sentido essa paisagem que eu quero mostrar. Foi o próprio PowerPoint que me sugeriu essa figura e eu acabei gostando, deixei. Bom, então sobre os métodos de datação em cavernas, deixa eu passar o slide aqui, eu não sei se meu computador está lento ou se que eu cliquei para passar o slide e não passou ainda. Desculpa aí o imprevisto, pessoal. Ah, foi. Então, tem os métodos principais que eu selecionei, o carbono 14 e o urânio tólio talvez sejam os mais conhecidos, e tem esses outros que estão sublinhados aqui, e eu conversei com o Nicolas, ele tem uma grande experiência no urânio tólio, e tem histórias muito mais interessantes para contar, apesar de no meu doutorado eu ter trabalhado um pouco com urânio tólio, com carbono 14, mas eu vou focar então nos métodos que eu sublinhei, que são esses métodos um pouco menos conhecidos, mas eles estão crescendo cada vez mais e sendo cada vez mais utilizados aí. E no final da apresentação, vou falar de um estudo de caso no Rio de Janeiro, que a gente tem desenvolvido aí algumas cavernas aqui. E só para ressaltar, cada método desse eu vou citar, não vai ser uma coisa muito aprofundada. Vou citar os aspectos principais de cada método, de modo a, quem conhece já o método vai ter uma breve revisão, e para quem não conhece, vai ser uma introdução ao tema. Eu não vou me aprofundar muito, né? Cada um deles tem as suas particularidades, tem os seus grandes problemas. Então, vou falar a essência, o funcionamento do método, do modo principal, né? O teste principal do método. Então, vamos começar. Começar aqui com o paleomagnetismo. Primeiro, vamos ver o que é o magnetismo e o paleomagnetismo, né? A gente, quando tem uma bússola, a nossa bússola aponta para o polo magnético da Terra. E esse polo magnético, ao longo do tempo geológico, ele se inverte, né? Hoje ele está virado para o norte, ele está próximo ao polo norte geográfico, mas em tempos passados ele já esteve virado para o sul, polo magnético virado para o sul, que é o que chama de polarização invertida, né? E essas variações da polaridade do magnetismo da Terra foi estudado principalmente na crosta oceânica, né? Se você olhar aqui nesse mapa da esquerda, não sei se vocês veem o meu mouse, para ver meu mouse? Bom, esse mapa da esquerda tem a dorsal mesoceânica que separa a América da África, né? E o pessoal estudando esse fundo percebeu que, estudando as rochas desse fundo, percebeu que em alguns locais as rochas, os minerais magnéticos apontavam para o norte, e em alguns locais apontavam para o sul, inclusive de forma espelhada, né? Em cada lado dessa dorsal mesoceânica, o, a polaridade da Terra ela ia se comportando de forma espelhada nos dois lados da dorsal. Até uma grande descoberta e ajudou na teoria da tectônica de placas, essa questão da polaridade. Então, foi construído esse conhecimento dos momentos em que a polaridade da Terra era normal, são as cores marrons aqui no desenho da direita, e polaridade invertida, né, né, nas cores mais claras. E tem uma idade, né, ver que mais ou menos a 0,7 milhões de anos atrás foi a última inversão, quando a polaridade estava invertida e agora ela está normal, virada para o norte geográfico. Né? Então, essa construção permitiu esse conhecimento da variação de polaridade magnética da Terra. Então, essa coluna da direita aqui, ela mostra aquilo que estava no fundo do oceano, mas em forma de coluna, né? O que está preto é a polaridade normal, o que está branco é a polaridade inversa. Inclusive, tem até nomes dessas variações do paleomagnetismo da Terra. Né? Por que entra a caverna no estudo? Entra que depósitos em cavernas podem também registrar essas variações paleoclimáticas e ser usados para datação. Funciona basicamente dessa forma, em depósitos argilosos dentro de caverna, associado a depósitos argilosos. E por que isso? Em um depósito de areia, a corrente vai fazer com que os minerais, mesmo magnéticos ou não, depositam de forma mais caótica. Em ambiente mais calmo, onde deposita argila, dá mais tempo, mais condições de os minerais magnéticos presentes ali nesses sedimentos argilosos se orientem como se fosse uma bússola, né? Eles ficam orientados segundo o polo magnético. Então, à medida que ocorre a sedimentação dentro da caverna, esses minerais vão se alinhando para o polo e
podendo ser utilizado nas correlações de datação, né? Então, o pessoal analisa o sedimento em cada camada e correlaciona com a coluna já, essa figura da direita, com a coluna já conhecida do paleomagnetismo terrestre, né? Então, o que ele fornece para a gente, esse método, é importante ressaltar, uma idade relativa, né? Tem a idade absoluta do urânio-tório, por exemplo, que fala que tem 100 mil anos, 50 mil anos. O carbono-14 também é uma idade absoluta, você sabe a idade do depósito. O paleomagnetismo é uma idade relativa, né? Você sabe se ele é mais velho ou mais novo que alguma coisa. Esse método é muito útil em cavernas que têm registros longos, né? Abrange um tempo considerável. Até porque a gente está a 700 mil anos com a polaridade normal da Terra. Então, se a gente tem um depósito de 40 mil anos, ele não vai ser útil para a gente. Em cavernas que têm, principalmente, diversos níveis de caverna, de condutos, você pode correlacionar um nível com o outro, e com registro sedimentar de longa duração, você consegue fazer essa correlação com os registros paleomagnéticos. Aqui tem um exemplo do trabalho do Auler, em 2002, que pega uma caverna e faz esse estudo de paleomagnetismo nos sedimentos. Ele correlaciona com uma coluna conhecida. Se você reparar, a coluna aqui do trabalho dele está invertida em relação à coluna da direita. Na caverna, os sedimentos mais novos, no caso, estavam nos salões mais inferiores, né? Os primeiros salões formados na caverna foram superiores, à medida que teve encalhamento do relevo, os salões mais novos foram formados nos níveis abaixo. Então, os níveis abaixo são mais novos, por isso a coluna aqui está invertida. Então, eles conseguiram fazer essa correlação. E é importante ressaltar também que é bom que tenha outro método de datação associado ao paleomagnetismo para poder balizar a sua datação, não ficar o dado ali meio solto, né? Que às vezes pode gerar dúvidas em qual período da polaridade você está. Mas sabendo ali uma idade para balizar isso tudo, você consegue correlacionar melhor e da taxa de subsidência da região, a denudação do relevo, esse tipo de coisa. Esse foi um exemplo que eu peguei, mas tem outros trabalhos que também fazem isso. Bom, agora vou falar um pouco dos isótopos cosmogênicos, o método de cosmogênicos. Esse é um método que vem crescendo muito. E como é que ele funciona? Tem uma definição aqui em cima que eu vou ler. São reações nucleares a partir da colisão entre partículas subatômicas, que vêm do espaço sideral. Ou seja, quase uma física quântica aí. São raios cósmicos, né? O nome cosmogênicos é gênese a partir do cosmos. Então, esses raios que vêm do espaço, eles atingem moléculas que estão na atmosfera e sedimentos terrestres também, até uma profundidade, eu acho, de 10 metros. O que eles fazem? Eles reagem, essas micropartículas subatômicas reagem com os elementos da atmosfera e das rochas, gerando os isótopos cosmogênicos. Então, por exemplo, os principais, mais utilizados na datação na geologia, é o berílio 10 e o alumínio 26. Eles vêm a partir da reação do oxigênio, que está na atmosfera, que se transforma no berílio, no isótopo cosmogênico do berílio, e o silício, que se transforma no alumínio. E por que esses dois que são utilizados? Tem muitos outros isótopos cosmogênicos, mas esses são os principais utilizados na espeleologia e na geologia, por conta que eles são formados a partir da reação, né, do que eu expliquei, do silício com oxigênio, que é a composição do quartzo. O mineral quartzo é um dos mais abundantes da Terra, o segundo mais abundante da Terra. Em termos sedimentares, é o mais abundante, está em diversos depósitos. Então, ele pode ser muito útil na datação desses depósitos sedimentares. Então, essas reações, o sedimento é exposto a essas radiações, né, quando ele é exposto acima de 10 metros de profundidade, ele começa a receber esses raios e começa a produzir esses isótopos cosmogênicos. E aí, cada grão de quartzo vai ter a sua parcela de isótopos de berílio e de alumínio. E isso vai ter uma razão desses isótopos, não vou entrar em detalhe aqui, mas ele vai ter uma composição desses isótopos à medida que ele vai recebendo esses raios, né? E tem um conceito importante de meia-vida, que o berílio, por exemplo, tem uma vida de 1,36 milhões de anos, e o alumínio 26 de 708 mil anos. Isso quer dizer que quando ele é soterrado, ele
para de receber esses raios cósmicos. Então, o grão de quartzo para de produzir esses isótopos radiogênicos e começa a decair para a forma original dele. E é com base nisso que ocorre a datação, né? Então, o sedimento é exposto aos raios cósmicos, o cronômetro está zerado. Quando o sedimento entra numa caverna ou ele é soterrado abaixo de 10 metros, ele para de receber esses raios e aí o cronômetro começa a contar a idade daquele mineral, né? Então, é basicamente isso que funciona dessa forma. Então, ele data o soterramento do grão. E no caso das cavernas é muito bom, que é o momento em que ele entra dentro da caverna. A abrangência temporal dele é de 100 mil anos até 5 milhões de anos. Então, ele abrange um tempo muito importante aí para estudar, né? E o que ele traz de informação? Principalmente, é muito útil, tem sido usado na reconstrução da evolução geomorfológica de algumas áreas. Por exemplo, aqui na figura da direita, um sistema de cavernas, onde ocorre formação de condutos aqui associado ao lençol freático, né? E você repara que na figura de baixo, o primeiro conduto superior, depois do incisamento, da incisão fluvial, né, o encalhamento do rio, o conduto superior ele fica abandonado e começa a gerar uma caverna no nível inferior. E assim sucessivamente. No caso desse exemplo, tem 3 níveis da caverna, né? E se você datar o sedimento que está aqui no interior do conduto, já seco, você vai ver a idade que ele foi levado para o interior da caverna. Então, você vai ter uma idade que foi levado no salão superior, no salão intermediário ele foi em uma outra idade e depois, atualmente, ele está nesse terceiro nível baixo. E você, então, vai saber qual foi o tempo, qual foi a taxa de entalhamento desse rio, por exemplo. Se aqui, por exemplo, no de cima tem 5 milhões de anos, no nível 2 tem 4 milhões de anos, no nível 3 tem 2 milhões de anos. Você consegue saber a taxa de entalhamento e estudar a evolução do relevo. Então, esse método é muito útil, tem sido muito usado para isso. Como eu falei que eu não vou dar muitos detalhes do método, tem muitos problemas, aqui esse trabalho do Laureano, 2014, ele resume muito bem os métodos de datação, tem muita fórmula matemática envolvida. Aqui eu quero passar mais a essência e a aplicação do método, né? Então, aqui tem outro exemplo, aqui na figura da esquerda, o que eu falei em Serra Nevada, Califórnia, um estudo, né? Onde a caverna gerada aqui no primeiro momento, que era 2,7 milhões de anos, e essa caverna gerada quando o nível está mais estável, quando o lençol freático está mais estável, né? E o segundo nível de caverna mais inferior, daqui a 1,4 milhões de anos. Então, com isso, foi possível calcular a taxa de encalhamento desse vale, que é de 270 metros por milhão de anos. O interessante é que tem um outro depósito mais para baixo ainda, deu 0,3 milhões de anos, então a taxa aqui de encalhamento desse vale foi menor aqui nesse período, foi 21 milhões de anos foi 21 metros por milhão de anos. Estou mostrando aí diferentes taxas de encalhamento e a idade de tudo isso, né, na reconstrução do relevo, a partir desses isótopos cosmogênicos. E aqui na direita, também próximo a Mammoth Cave, tem esse estudo mostra a erosão remontante, né, de um vale fluvial, por exemplo. Aqui esse entalhamento que a gente vê nessa figura, na figura anterior, ocorrendo aqui nesse rio, por exemplo, é o chamado T1. E aí tem cavernas que registraram sedimentos com idade de 2 milhões de anos, é o que ele chamou de T2. E indo mais a montante, em direção à nascente, os condutos das cavernas registraram sedimentos cada vez mais recentes, aqui de 1 milhão de anos, depois o T4 até de 0,8 milhões de anos. Isso quer dizer que o vale fluvial foi sendo gerado em direção à nascente, em direção à montante, né? As cavernas mais novas em direção à montante. Então, esse método é bom, é muito útil nessas reconstruções, né? Recentemente, inclusive, o Lucas Rejeito, Lucas Padoan, da USP, defendeu o doutorado dele estudando São Desidério, e ele chegou a alguma conclusão semelhante, né? Ele viu que os condutos tinham terraços fluviais, ele datou por cosmogênicos,
e os condutos que estavam mais próximos à nascente, né, em direção ao montante, eles eram mais jovens, tinham sido formados mais recentemente. Então, ele mostrou essa erosão remontante em direção à nascente do vale fluvial, né, reconstruindo ali a evolução do relevo na área. E uma coisa interessante para citar é a união desses métodos cosmogênicos e do paleomagnetismo, por exemplo. Ele pode ajudar a reduzir o erro, por exemplo. Então nesse exemplo aqui desse estudo, do TASSE 2013, eles dataram diversos níveis da caverna, né, o nível A, o B e o C, pelo isótopos radiogênicos. E a datação, às vezes, tem algum erro, né? Você acha uma idade lá de 3 milhões de anos, mas pode ser para mais ou para menos. E quando você junta com a polaridade, você é capaz de diminuir esse erro. O erro da amostragem superior, ele pode, por exemplo, atingir quando a polaridade estava inversa, mas você mediu a polaridade daquele depósito e viu que ele é normal, no caso aqui. Então, você já consegue diminuir o erro e ter mais precisão nas suas interpretações. Aqui, no caso 3, ele junta essas duas informações, as duas datações, consegue reconstruir a taxa de erosão do vale com muito mais precisão a partir da união desses dois métodos, né? E vai outra coisa ressaltar também, que o paleomagnetismo ele data o momento de deposição do sedimento, né? Então, o sedimento depositou dentro da caverna. E o cosmogênicos data o momento que ele é soterrado e deixa de receber os cosmos, ou o momento que ele entra na caverna. Então, às vezes, o pessoal data algum conduto e, comparando o paleomagnetismo com o cosmogênicos, dão dados diferentes. Não quer dizer que um esteja errado ou o outro certo, mas que ele pode indicar o retrabalhamento dos sedimentos dentro da caverna. Porque aquele sedimento que entrou vai ter uma idade cosmogênico, né, da entrada do sedimento na caverna. E pode demorar um tempo, ele pode ser retrabalhado até a deposição final dele, que vai ser a datação por paleomagnetismo. Então, dá para estudar essa dinâmica sedimentar a partir da comparação dos dois. Não que seja uma coisa comum, né, que vai precisar de todos aqueles pré-requisitos para ter essa situação, mas é uma possibilidade. Ontem eu assisti na palestra de espeleopaleontologia, acho que o Emílio falou sobre o retrabalhamento dos sedimentos, dos fósseis. Então, na hora já veio essa ideia na minha cabeça que, que esses métodos juntos podem também auxiliar nessas interpretações, se tiverem todas as condições para isso. Bom, e sobre esse outro método que eu vou falar, o argônio-argônio. Já falei do paleomagnetismo e do cosmogênico. Esse método ele é usado principalmente na datação da adunita, um mineral que forma pela reação de argilas ricas em potássio com ácido sulfúrico. Então, ele acontece em cavernas hipogênicas, né? Tem uma figurinha aqui só para ilustrar, eu trabalho na Toca da Boa Vista. Cavernas hipogênicas são aquelas formadas por fluidos ascendentes, né? Ricos em ácido sulfúrico, principalmente. E quando esse ácido sulfúrico ascendente, essas soluções, reagem com argilas, elas formam esse mineral. Esse mineral tem potássio, que vira o argônio, 40, e pode ser datado desse método, datação da lunita, né? E o legal desse método é que ele data a idade da formação do conduto, né? Uma coisa que os outros métodos não fazem. Eles datam o preenchimento, né? Seja sedimento, seja espeleotema. Ele data o que já estava lá com a caverna pronta. E esse método, ele data a formação do conduto em si. Isso que me chamou atenção para citar ele aqui. O único problema dele é que ele não serve para todas as cavernas, mas sim para cavernas hipogênicas que têm esse ácido sulfúrico. Também outra limitação dele esse mineral alunita tem que estar preservado na caverna, que ela pode já ter sido erodida por diversos processos de retrabalhamento ali e não ser preservada, né? Então, na Toca da Boa Vista, por exemplo, acho que foi encontrado esse mineral, até onde eu sei. Mas, por exemplo, na caverna Lechuguilla nos Estados Unidos, que é uma das cavernas muito importantes, eles conseguiram datar por esse método e descobrir a idade da formação dessa caverna. E também a taxa do entalhamento do Grand Canyon já foi também estudado a partir desse método. Tem um pouco disso aí nesse trabalho do Poliak 98,
Então, pode ser estudado a partir desse método. Isso que eu queria dizer. E, por último, tem a datação por LOI, né? Luminescência. Existem dois tipos, a luminescência opticamente estimulada e a termoluminescência. E, basicamente, vamos dizer que, vou conceituar aqui, a luminescência é a emissão de luz de materiais, no caso que a gente usa é o grão de quartzo, eles foram previamente expostos à radiação ionizante, no caso, o Sol, por exemplo. Então, tanto do cosmogênico quanto aqui nesse método, e vem a explicação por que daquela foto inicial do Sol ali no relevo, né? O material recebendo essa radiação ionizante. Quando o material é soterrado, ele deixa de receber essa radiação e ela começa a se acumular dentro do mineral. Aí a gente submete esse mineral a um agente excitante e consegue datar quando que ele deixou de receber a radiação ionizante. No caso do LOI, que é a luminescência opticamente estimulada, o agente excitante no laboratório é a luz, e a termoluminescência utiliza o calor para você identificar essa energia acumulada no mineral, né? Ambos os métodos utilizam quartzo aí como outros materiais, mas principalmente o quartzo, e tanto dentro de caverna quanto fora, na verdade utiliza mais fora de caverna, em sistemas fluviais, em dunas eólicas, estão muito utilizados, né? No caso da caverna, se torna importante porque quando ele entra na caverna, ele deixa de receber essa radiação, então ele passa a contar o tempo ali. Então a gente vai ter uma idade do último momento que ele recebeu bastante luz solar, né? Então quando ele é soterrado, ele deixa de receber essa luz e começa a contar o cronômetro dele. A gente leva para o laboratório e analisa, conforme eu falei. E o limite dele é de 1 milhão de anos aproximadamente, tá? E agora eu vou falar um pouco de um estudo de caso que a gente fez no Rio de Janeiro com esse método de luminescência opticamente estimulada. Então, aqui na Praia da Macumba, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, aqui nesse quadradinho vermelho, aqui é o mapa do município do Rio de Janeiro, né? Então, na zona oeste da cidade tem a Praia da Macumba, essa praia que vista em mapa. Tem o Morro do Rangel, que é esse morro aqui que fica bem no litoral. E vocês podem ver nessa imagem aérea que tem muitas fraturas, muitas zonas de fraqueza nessa rocha, né? E tem algumas cavernas aí associadas a esses blocos. A gente descobriu essa região, o historiador Marcelo entrou em contato com a gente, o pessoal da região falaram dessas cavernas e mostraram esse trabalho para a gente. O Marcelo pesquisou esse trabalho, ele é um historiador, a gente não tinha se ligado nisso ainda. O trabalho da década de 60 do Bandeira citava essas cavernas e citava também sambaquis na região e muitas coisas, achados arqueológicos. A gente até chegou a procurar uma época e atrás, tinha que fazer escavação, tinha que estudar mais a fundo. E hoje, por conta da construção de casas ali, a própria pavimentação da rodovia ali à beira-mar, acabou provavelmente obliterando ou até erodindo esses sambaquis, esses achados arqueológicos que foi citado pelo Bandeira na década de 60. Bom, a gente foi lá visitar a caverna e as cavernas são nessa forma de fenda, né, como a gente vê nas fotos aqui. São duas cavernas principais em forma de fendas e tem muitos cavernas, muitos abrigos, né, próximo ali, mas são abrigos de matacão rolado, de bloco rolado. A caverna mesmo são essas duas, a Toca Santa e a Toca do Camping, que a gente cadastrou e mapeou. Elas estão mais ou menos ali no nível de base do Morro do Rangel, na base do morro, mais ou menos a 5, 6 metros do nível do mar, acima do nível do mar. E a gente começou a estudar a caverna, a gente percebeu coisas interessantes nela. Primeiro que era uma fenda, né, provavelmente associada àquelas zonas de fraqueza da rocha. Uma curiosidade que chamou atenção foi o teto dela, que era de clastos, né, de sedimentos ali erodidos, tanto o próprio gneiss da rocha encaixante, os granitos gneiss da rocha encaixante, junto com uma areia, com lama, matéria orgânica, que interpretou como se fosse o solo, né, ali de cima, que depois que abriu a fenda, preencheu essa fenda com esse material erodido de cima, né. Então, aqui nas fotos a gente vê bem o teto da caverna nessa brecha, né, que a gente chama de brecha, e as paredes do granito gneiss da rocha encaixante. A topografia da caverna. Então a gente vê aqui o teto, né, a gente vê nas seções transversais o teto composto por essas brechas,
né, uma caverna retilínea, em forma de fenda. E numa das cavernas tinha um buraco já, que é essa Toca Santa, lá no fundo dela. A gente encontrou esse buraco, essa escavação, provavelmente da década de 60 ou até mais antiga, porque tinha muitas lendas de tesouro, de coisas. O que foi uma sorte para a gente, porque senão a gente ia mapear a caverna, dar uma olhadinha e talvez não ia ter essa ideia de estudar os sedimentos. Mas como tinha esse buraco, a gente viu que a areia parecia areia de praia, tinha estratificação. Então a gente achou interessante como essa areia tinha sido, foi parar aí, né? E é até a interpretação de como a caverna tinha sido formada. E na época a gente criou um modelinho, né, daquilo que eu já falei. Então tinha uma fratura na rocha, o solo ali em cima com a vegetação, e a abertura dessa zona de fraqueza da rocha, seja por abrasão marinha ou qualquer outro processo, começou a ser preenchida pelo material ali de cima, pelo colúvio, né, formando essas brechas ali no meio dessa fenda. E a gente interpretou que o mar subiu, poderia ter sido outros processos também, mas na época a gente já achou que poderia ter sido o mar, e erodiu então a base dessas brechas, deixando então, formando a caverna, deixando as paredes de granito e gneiss e o teto da caverna com essas brechas. E uma interpretação foi quando o mar recuou, ele deixou também um pouquinho da areia que ele carregou para dentro da caverna. Então a gente tinha essa interpretação, mas ainda não tinha nada confirmado, né, sobre idade, sobre essas coisas todas. Então um dia a gente viu sobre esse método do LOI, né, que eu falei, também chamado de OSL, da luminescência opticamente estimulada. A gente resolveu tentar enviar para datação para ver o que ia dar. Então aqui é a gente coletando aquele sedimento, naquele buraco. Eu acho, não sei se eu passei do tempo, vou apressar aqui. E, bom, a coleta tem que ser num cano de PVC, né, não transparente, para poder não ter entrada de luz. Porque se entrar luz, como eu falei no início, ele zera o sistema de datação, né? Aqui ele está soterrado, então ele está lá acumulando energia. Então, na coleta tem que tomar muito cuidado e não deixar ele tomar essa luz solar para não zerar o nosso cronômetro, senão a idade ia ser zero. Então aí foi a coleta. E depois, quando chegou o resultado, o que deu o resultado deu por volta de 2.000 a 3.000 anos. A gente não publicou esse dado ainda, mas estamos para publicar. E comparando com trabalhos da região, de Castro, 2014 principalmente, eles fizeram uma variação da curva de variação do nível do mar, a partir de rochas de praia, né, os beach rocks, também de terraços marinhos, e construindo essa curva. E o nosso resultado de datação por luminescência oticamente estimulada bateu aqui nos 2.000 anos, 3.000 anos, fazendo sentido com esse trabalho anterior. Inclusive o auge aqui do mar, segundo eles, foi de 4 a 5.000 anos, e o registro do sedimento na caverna há 2.000 anos reflete aí quando o mar já estava diminuindo, né? E, portanto, ele já deixou o sedimento registrado. Porque quando o mar estava mais alto, o sedimento provavelmente era retrabalhado muito mais. A partir do momento que o mar começou a regredir, o sedimento pode ficar preservado lá dentro, a gente coletou. Então, fez sentido. Aí, está em discussão ainda, né? É uma hipótese que a gente levantou. Então, estamos aqui no Congresso para discutir isso aí. Vamos ver. Alguém tem algumas críticas, sugestões, agora é hora de discutir isso. Bom, era isso que eu queria falar sobre esses métodos. Não me aprofundei em nenhum deles muito, né? Mas eu quis mostrar algumas aplicações.